No começo do ano, nós temos o hábito aqui na igreja de trazer uma série de mensagens direcionando a igreja, né? Nós não fazemos nenhuma campanha tipo 12 dias para 12 meses de bênção. Não temos esse hábito. Mas eu entendo que a palavra, ela tem poder para trazer direções. E Deus nos chamou para proclamarmos a palavra. Então, desde o primeiro culto deste ano, nós estamos ministrando palavras que direcionem para que 2025 você seja verdadeiramente próspero e abençoado. Nós pregamos na primeira mensagem, você pode acessar lá no YouTube. Depois nós tivemos o pastor Edmar pregando semana passada, o espírito de fé, de provisão. E hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor falou comigo a respeito de um devocional que eu estava fazendo. Nesse final de ano eu acabei me dedicando a estudar os últimos 3 profetas do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias. E em algum momento desse estudo, esse texto me chamou a atenção. Mas antes de lermos, deixa eu falar algo a respeito para os irmãos. Nós não podemos ignorar que nós temos um inimigo. Principalmente no Novo Testamento, e o próprio Jesus deixa isso muito claro. Que existe um inimigo que quer nos destruir. Você vai ver isso em todos os evangelhos, e você vai ver isso também nas cartas, principalmente de Paulo, dizendo que nós temos uma luta espiritual e que há um adversário. E isso está muito claro no livro de Apocalipse, quando fala de Satanás, diabo, né? Algumas vezes usa lá Satanás, outras vezes usa o diabo, ou algo específico como caluniador, acusador. Então, nós precisamos levar a sério que existe um inimigo e o seu nome é Satanás. E ele tem um propósito. Você percebe que, como opositor, quando Jesus ia iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que ele tem um confronto direto com Satanás. Ali na tentação descrita no livro de Mateus. Ou seja, o propósito de Satanás é trazer acusação. É o tempo todo nos acusando, porque ele sabe o poder da acusação. Ele sabe que por meio da acusação, ele traz tormento à consciência do homem. E ele sabe que, trazendo tormento à consciência de um homem, ele consegue paralisar aquilo que Deus tem na vida daquela pessoa. E nós estamos vivendo numa época, numa geração, onde nós temos uma cultura que ela é obcecada pela psicologia da autoajuda. Hoje a cultura, e eu não estou falando de hoje atual, porque isso já tem um bom tempo, a cultura, essa psicologia da autoajuda, ela é a que mais faz sucesso hoje. São os livros que mais vendem, são as palestras mais cheias, mais caras. Você percebe que essa cultura vem crescendo já algumas décadas, e ela tem tomado uma proporção hoje que até a igreja, infelizmente, assimilou essa cultura da autoajuda.
Essa psicologia ela é muito perigosa, porque ela é focada, ela é centrada no homem. É a ideia de como conseguir uma autoimagem. É o tempo todo. Autoestima. Não sei se você sabe, essa questão de autoestima, que é tanto valorizada nos dias de hoje. Nós somos, nós como falamos como cultura hoje, nós somos obcecados pela autoestima, mas você sabe que isso é um entendimento novo, porque isso não existia 2 séculos atrás para trás. Não tinha essa ideia de que eu preciso ter uma autoimagem, eu preciso ser bem aceito, eu preciso estar bem comigo. Chega na frente do espelho e diz, você é lindo, você é maravilhoso, você é perfeito. Esse tipo de fala não existia até um século e pouco atrás. Essa questão veio justamente pela ascensão dessa psicologia moderna, que ela é completamente centrada no homem, porque isso é uma consequência do humanismo, de que o homem é o centro de todas as coisas, que o eu está no centro, isso chama-se egocentrismo. Então, combinado com isso, houve um espaço aí onde essa psicologia entra poderosamente. Agora, a psicologia secular, ela descobriu que há um nervo exposto na carne, em carne viva no homem, e que clama constantemente por atenção. Por isso que a mídia social faz tanto sucesso. Você sabia que se tivesse Instagram há 40, 50, 60 anos atrás, não teria tanto sucesso como hoje? Por que as mídias sociais fazem tanto sucesso? Porque ela expõe isso. Ela expõe uma realidade de uma cultura. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos numa cultura e que nós somos reflexo direto dessa cultura. E por isso que Instagram, mídias sociais fazem tanto sucesso. Ontem eu estava ouvindo a respeito do Mark Zuckerberg, que é dono da Facebook, do Instagram. Sabe quantos usuários ele tem no mundo? 3 bilhões. 3 bilhões de pessoas. O cara é dono de uma empresa que ele tem 3 bilhões de clientes. Por isso que ele define muita coisa na história do mundo hoje. Se ele quiser dizer que quem vai ser candidato, quem vai entrar num governo, ele define como fez isso. E ele mesmo disse isso há dias atrás, que interferiu em eleições. E por que a mídia social faz tanto sucesso? Porque existe um nervo exposto em carne viva, que clama por atenção, essa questão da autoimagem. E por que isso faz tanto sucesso? Porque as palestras coaching, os cultos coaching, as prateleiras que mais vendem os livros mais vendidos são de autoajuda. Por que isso faz tanto sucesso? Porque nós somos um povo movido pela culpa. A culpa, ela é responsável por grande parte dos problemas e angústias na vida das pessoas. As pessoas vivem debaixo de culpa o tempo todo. É uma culpa não resolvida. A culpa, ela tem o poder a culpa não resolvida, ela tem o poder, de afetar a vida de uma pessoa, não por um dia, não por uma semana ou por um ano. A culpa, ela tem o poder de moldar, de desenhar ou até inibir a personalidade de uma pessoa para a vida toda. Preste atenção no que eu vou te dizer. Como a culpa é poderosa. Ela não afeta uma pessoa num dia, numa semana, num ano. Ela tem o poder de moldar
de definir a personalidade de uma pessoa para uma vida inteira. E pessoas passam a vida toda sofrendo e oprimidas por conta da culpa. Isso é um problema geral. É o grande problema na vida das pessoas. Se você tem amigos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pergunte a eles qual é o cerne do problema central das pessoas. É a culpa. É a culpa que as pessoas carregam, é a culpa que as pessoas sentem. A culpa tem o poder de restringir potencial. Quem vive debaixo de culpa, ela tem o seu potencial restringido, inibido. Isso mostra qual que é o centro, o cerne da mensagem bíblica. O cerne da mensagem bíblica é o anúncio do perdão. E por que a mensagem bíblica fala sobre perdão? É o cerne, é a mensagem principal. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Porque o problema do homem não é a falta de dinheiro, não é a condição social. O problema do homem não é a sua intelectualidade, o problema do homem é a culpa. E Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para que possamos ser livres da culpa trazida pelo pecado. Porque é isso que move grande parte das pessoas, se não quase 100%. Nós vamos entender aqui hoje. Porque no centro da nossa luta por santificação, a tentativa de sermos obedientes, ou buscar o favor de Deus, nós somos oprimidos e sobrecarregados o tempo todo pela culpa. Eu quero que a gente reflita sobre isso e que essa mensagem ela traga essa reflexão para a sua vida depois de hoje. Nós vamos ter as células essa semana e eu quero que as células discutam isso. Mas eu quero que você reflita. A culpa, ela é a maneira mais poderosa para paralisar as forças que existem dentro do espírito humano. A culpa, eu gosto dessa frase, é uma prisão sem grades. Uma pessoa debaixo da culpa, ela fica imobilizada, ela é prisioneira. Por isso que a Bíblia fala, Jesus quando abre o texto lá, em Lucas ele fala que, quando ele abre o texto de Isaías, ele fala assim, eu vim para libertar os cativos. Grande parte das pessoas vivem num cativeiro invisível. Sua vida paralisada, estagnada. Ela não consegue avançar, ela não consegue amadurecer, ela não consegue desenvolver habilidades, dons, potencial, ela não consegue desenvolver isso no casamento, por isso que às vezes ela prefere se separar, porque ali ela não consegue desenvolver, por isso que ela tenta de um jeito, tenta uma profissão, tenta outro, por isso que ela tenta uma igreja, ela tenta outro, por isso que ela tenta de um jeito, tenta de outro, e ela fica o tempo todo com essa sensação de estagnação. E por isso muitos sofrem, aí nós temos a explicação porque da depressão e tantas coisas. Tantos males que o homem vive. Mas o cerne, se nós começarmos a puxar o fio e falar, qual que é a fonte? Da onde vem tudo isso? É a culpa. Pessoas vivem debaixo da culpa. Uma pessoa que vive debaixo da culpa, ela perde autoridade, ela perde influência. Porque ela tem o seu potencial restringido. Por isso que há uma sensação, não sei se você já teve, mas eu já tive, quantas vezes eu tenho essa sensação de olhar para as Escrituras, para as promessas de Deus, e fazer uma análise, e olhar para a minha vida e falar, por que eu não estou vivendo aquilo? Por que aquilo não acontece em mim? E isso só traz mais culpa. Ou quando eu olho para mim mesmo e começo a fazer uma autoanálise,
Começa a ter uma visão introspectiva, e por isso que ser introspectivo é muito perigoso. Por isso que eu sou completamente contra essa questão da autoajuda, porque todo livro de autoajuda vai falar assim: não olhe para dentro de você, porque o potencial está dentro de você, porque há um guerreiro dentro de você, porque você é demais, você é o melhor, você é isso, você é aquilo. Aí quando você faz essa introspecção, quando você começa a olhar para dentro, o que você descobre? Você descobre que você não é nada disso. E aí como que você sai? Mais acusado ainda. Se sente mais culpado ainda. Ah, eu não sirvo para nada. O pastor diz, mas sim, ele é abençoado. Ele contou o testemunho dele, mas eu não. Porque eu não sou tão abençoado. Aí você começa até a desistir de você mesmo. Você começa até a desistir dos planos de Deus, do projeto de Deus, porque você se sente tão culpado que você não se sente merecedor, e aí você vive debaixo de culpa porque você acha que você não pode, que você não deve, que você não tem, e que é assim mesmo, e eu chamo disso de karma evangélico. Está cheio de crente com uma mentalidade espiritualista, que é a mentalidade do karma. É aquela ideia de que não é assim mesmo, tem que ser. Eu nasci, aquela síndrome de... nem dá para falar síndrome de Gabriela para vocês, que a maioria esmagadora não tem nem noção do que eu estou falando. Quem não tem noção do que eu estou falando, levanta a mão. Aí. Foi uma novela antiga, muito antiga. A atriz que fez a novela era novinha, hoje ela está velha. Aí a música dizia assim: eu nasci assim, eu sou assim, Gabriela. Quem já ouviu essa música ou lembra dessa novela? Meu Deus, você está revelando sua idade. Calma. É a síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, vou fazer o quê? Eu nasci para sofrer, eu sou isso, eu sou aquilo. Culpa. Quem está entendendo, diga amém. Aí a pessoa que está debaixo de culpa, ela perde toda a autoridade, perde a influência. Que tipo de culpa? Às vezes, pessoas que trouxeram prejuízos aos outros, então ela vive debaixo da culpa de que se sente responsabilizada por ter causado dano a alguém, intencional ou não. A culpa por não cumprimento das expectativas. Isso gera culpa por falhar em atingir as próprias expectativas ou a dos outros. Então ela vive o tempo todo se sentindo culpada porque eu não consigo ser o Mega Blaster, eu não consigo fazer, e ela coloca, e ela faz, e aí ela não alcança, ou ela se sente mal porque ela não consegue ser o filho que a mãe esperava, o esposo ou a esposa que o marido ou a esposa esperava, o crente que o pastor esperava, o filho de Deus que Deus esperava. Aí ela fica mal porque ela vive num sentimento de fracasso. Ou com ela mesma, se cobra tanto, coloca uma expectativa. Quem tem 30 anos, normalmente quem tem os 30 anos, ela passa por uma crise. E qual é a crise? É a crise da expectativa, porque quando tinha 18, ele achou que com 30 anos ele ia estar bem, rico, com casa própria, com tudo pronto. Aí quando ele está com 30 anos, ele descobre que boa parte daquilo nem conquistou ainda. Aí ele fala, meu Deus! Mas depois tem a crise dos 40, dos 50. Falam para mim que depois dos 50 para. Eu espero. Meu pai dizia para mim que depois dos 50 a coisa é mais tranquila. Espero. Estou há um ano dessa linha de chegada. A culpa pelos erros passados, ou seja, fica lembrando de ações que tiveram consequências negativas e a pessoa vive debaixo de culpa, dizendo, olha, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se... Eu tenho uma frase para você. Alguém vem falar para mim, se... Esses dias minha mulher veio falar brincando, falou, se isso, aquilo, falou, se minha mãe tivesse nascido homem, eu não estava aqui. Então o se não vale.
Eu falo isso, falei para minha esposa, se a minha mãe tivesse nascido homem, eu não estava aqui. Então, o se não conta. Mas a gente fica. Poxa, se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, se eu não tivesse abandonado aquilo. A culpa. A culpa pelo auto-julgamento excessivo, culpar-se por situações fora de controle. As situações que a gente não tem controle. Isso aqui é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito no meu coração, às vezes, como pastor. Por quê? Porque o pastor, eu projeto tudo, eu projeto tudo perfeito, tudo maravilhoso. Mas no meio do caminho começa a dar uns BO. Entendeu? Na minha cabeça, com 16 anos, nós estaríamos em outra situação. Não chegamos lá, entendeu? Mas, às vezes fica. Por quê? Porque tem coisas que não estão sob o nosso controle. O coração das pessoas. Como que você controla? Você não tem poder sobre isso. E se as pessoas que estão ali acabam tomando decisões e isso afeta o projeto, ora, vamos continuar. Mas é assim que funciona. Quem está entendendo, diga amém. Há pessoas que vivem debaixo de culpa, tipo, eu poderia ter feito mais. Isso acontece muito depois de você perder alguém. Ou, quando você se frustra com gente, você se sente culpado e fala assim, eu deveria ter feito menos, porque eu fiz tanto. Ou eu poderia ter sido um pai melhor, mais presente. Como eu vejo o pai debaixo de culpa? Eu ouvia muito, né? Eu sei que quando a gente tem bebezinho, eu lembro que quando você tem bebezinho, todo mundo chega para você e fala assim, todo mundo que tem filho mais velho, aproveita que passa rápido. Você não dá valor para isso, mas é verdade. Passa assim, voando. Mas tem pai que vive debaixo de culpa, porque às vezes, eu não aproveitei mais, eu não tive isso, hoje o meu filho está meio rebelde, ou meu filho está distante, e aí ele fica, querido, sofre. E um exemplo disso nós vemos claramente da acusação, de Satanás querendo trazer culpa, nós vamos enxergar isso no texto bíblico de Zacarias. Zacarias capítulo 3, abre aí, eu sei que é um livro que você lê bastante, é um devocional que você faz sempre na tua vida. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Eu estou pensando seriamente em tirar esse negócio de versículo aqui. Eu quero que vocês comecem a abrir Bíblia. É verdade, eu estou querendo. Eu estou pensando seriamente. Eu vou fazer algumas mudanças no culto nas próximas semanas. E uma delas, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Eu quero que o pessoal comece a ver Bíblia. Né? Não importa se é no papel, mas que você comece a não perder esse hábito. Mas Zacarias capítulo 3, há uma visão do profeta. Zacarias é um livro profético e ele traz algumas visões a respeito de Israel. Mas no versículo 1, diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás, e o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você.
Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e vestiram enquanto o anjo do Senhor o observava. Esse texto ele relata claramente o papel do diabo, de Satanás, na vida das pessoas, que é de acusá-lo. O versículo 1 deixa claro isso, dizendo: depois disso me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Olha a cena, o sumo sacerdote Josué, que era o representante de Deus ali. Nós estamos falando isso no período pós-exílio babilônico, depois de 70 anos que o povo passa, eles retornam para Jerusalém, aí vem ali o grupo de Neemias, Esdras, para a reconstrução dos muros, né, do tabernáculo, e volta todo o povo, regressa para Jerusalém, e dentre eles um dos mais importantes é Josué, que se torna o sacerdote, o sumo sacerdote daquele tempo, líder espiritual. E agora, imagine a cena, o texto diz: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. Então, o sumo sacerdote estava diante do anjo do Senhor, estava diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Satanás, olha que interessante diz o texto, ele fala assim: e Satanás à sua direita para acusá-lo. Do lado tinha um anjo, do outro lado tinha um anjo caído. Ao mesmo tempo que ele estava diante de Deus, e diante do anjo do Senhor, havia um anjo caído, Satanás acusando ele, apontando ele. Josué, ele representa o povo de Deus, ele representa a mim e a você. E esse texto deixa claro qual é o trabalho principal de Satanás: é acusar. Satanás, ele é o acusador e ele se apresenta para apontar as nossas falhas. Esse é o papel dele. Imagine a cena. E a Bíblia diz que ele estava com as roupas sujas, impuras. E ele estava diante do Senhor. E Satanás estava apontando e falando: olha lá, acusando. Essa cena, ela lembra que o inimigo que é Satanás, ele busca o tempo todo condenar os filhos de Deus, destacando nossos pecados e fraquezas. Ele atua na mente, na consciência do homem. Aqui, o profeta está falando de uma visão, mas ele está falando de uma visão que na verdade acontece o tempo todo. Satanás, ele não vai aparecer com chifre, com rabo, parecendo lá o... Não! Mas ele vai trazer culpa, condenação sobre a consciência do homem, porque a coisa que mais destrói o homem é uma consciência perturbada. E ele o tempo todo ele vai querer acusar, para mostrar as falhas, as fraquezas. Josué, ele era um ministro na presença de Deus, e havia uma mancha, ele estava com as roupas sujas, que tirava a sua pureza e o desqualificava para a sua missão. Perceba, ele foi escolhido para isso, preparado para isso, treinado para isso, mas naquele momento ele estava com a roupa suja, e Satanás estava atacando ele, acusando ele, falando: ele está desqualificado, ele não serve para isso, Deus. Ele estava acusando e dizendo: olhem, esse homem não é adequado para ser ministro. É mais ou menos assim, o argumento ali provavelmente era assim: olha, ele não serve Deus. Você está falando aí, mas olha quem é ele, está todo sujo, olha a impureza nele, ele não serve para estar à frente de Israel, ele não serve para ser ministro. E é assim que o diabo trabalha o tempo todo para nos desqualificar, para dizer que a gente não serve para isso, que você não serve para isso, que você não é bom para isso, que você não é bom para aquilo. Isso tem atormentado a mente de muita gente.
Você não serve para ser uma boa mãe. Você não serve para ser um bom esposo. Você não serve para ser um bom filho. Você não serve para ser um bom crente. Você não serve para ser uma pessoa próspera. Você não serve para isso, você não serve para aquilo outro. É interessante como isso é fato. E eu gosto como Deus trabalha no meu coração em relação à mensagem, porque Deus, essa mensagem ela é fruto de um devocional. Então eu não estava lendo Bíblia para buscar pregação, eu estava lendo Bíblia para o devocional pessoal. E eu estava com o meu brinquedinho novo. O que é brinquedo de pastor? Brinquedo de pastor é Bíblia. Aí eu comprei uma Bíblia nova. Aquela Bíblia lá, pastor Edmar, você até colocou lá no grupo. Você tem um aplicativo assim, aí você põe assim, o aplicativo mostra um monte de estudo da Bíblia, a geografia, quem foi o autor. Eu estava, me divertindo com ela. Chama Bíblia Filament. Muito boa a tradução também. Versão transformadora a tradução. Estou gostando dessa versão também para ler. Então foi fruto disso. Mas aí Deus vai confirmando no meu coração, porque eu fui fazer uma visita esses dias, uma pessoa passando por uma fase muito difícil. E na minha conversa, como eu percebi que o problema dela era esse, exatamente esse. Vivia debaixo de uma acusação tão grande, que essa pessoa escolheu até tirar a própria vida, graças a Deus não conseguiu. Porque ela falou, eu não tenho mais condição. Eu não me sinto apta nem para viver, eu não me sinto apta para nada. Porque quem vive debaixo de condenação é assim. Você não é bom nisso, você não é bom naquilo. Quem está entendendo, diga amém. Mas é interessante que Deus não se deixa influenciar pela acusação do diabo. Hoje nós vivemos uma época do cancelamento, né? Hoje vivemos numa época do cancelamento. Então as pessoas são acusadas, aí as pessoas fazem um forféu. E normalmente isso cresce, por quê? Porque outros se deixam influenciar, o efeito manada, e aí ele não tem um raciocínio lógico, é muito emoção, e é mesmo, e aí vai lá, e isso e aquilo, e aí, eu quero te falar uma coisa, o homem falha, mas Deus não se deixa influenciar por isso. O mundo pode te cancelar, mas Deus não te cancela. O diabo também, ele é chamado de caluniador. Então ele nos acusa. Ele quer mostrar nossas falhas. Ele quer apontar e dizer, olha lá. Eu sei o que você fez no verão passado. Estou falando de filme hoje, né? Coisas antigas. Eu sei o que você fez. Você está dizendo aí que você quer ir para o ministério, que você quer liderar. Ah, eu sei o que você fez. E eu vou ser bem sincero, irmãos. Eu sou já um pouco macaco velho de igreja. São 28 anos já. São 16 anos aqui como pastor. É importante até para os irmãos, até os líderes, discipuladores, irmãos que querem gerar. Às vezes você vai chegar na pessoa e falar assim, ô irmão, ô Igor, eu vejo um potencial em você, cara. Eu queria que você me ajudasse aqui na célula. Você não quer ser um líder de célula? Você não quer ser treinado para isso? E normalmente a pessoa fala, não quero. Ela vai dar uma desculpa, ela vai dar outra. Mas deixa eu te falar uma coisa. O cerne dessa negativa, na verdade, provavelmente, se você for pesquisar, por isso tem que fazer discipulado. Porque o cerne dessa negativa é a culpa. Não é porque a pessoa não tem tempo, porque ela não pode, porque na verdade ela fala assim, o quê? Que é isso? Eu vou liderar? Não. Como que eu vou liderar a célula? Eu sei dos meus encrencas aqui, eu estou com a roupa aqui um pouco manchada, eu não posso. Ou como que eu vou participar do ministério infantil? Você está doido? Eu nem uma boa mãe fui, como que eu vou ajudar o filho dos outros se com o meu eu falho? A
pessoa se sente tão condenada e o diabo já acusa na hora, pastor Edmar. Que a pessoa fala, não. Ela dá desculpa, ela vai falar que é isso, que é aquilo, mas na verdade não é. Ela está dizendo, olha, eu não... Por isso que é importante o discipulado, porque a pessoa no discipulado ela vai entender sobre justificação, sobre perdão, sobre não viver debaixo de culpa. Aí sim. Vai falar, não, como que eu vou fazer? Ou às vezes até o líder de célula tem essa culpa, às vezes, porque ele fala, como que eu vou na célula? Eu não li o bastante, eu não orei, essa semana foi tão corrido que eu até esqueci de orar. Vixe, o pastor falou, mas nem li a Bíblia essa semana, aí eu vou para a célula, ainda eu cheguei em casa, pisei no rabo do gato, minha mulher, briguei com ela, saímos dois bicudos para a célula, não falamos um na cara do outro, até chegar na célula. Aí quando chega na célula, a gente dá aquele sorrisão e vamos fazer a célula. Ah, não, eu não tenho qualificação para isso, não. Aí ele vai falar, pastor Edmar, não quero mais liderar a célula, porque não dá não, eu briguei com a minha mulher, fiquei bravo com ela. Então, um dia que você brigar com a sua mulher e for trabalhar, pede dispensa do trabalho também. Chega lá no seu patrão e fala, patrão, não dá para trabalhar não, porque eu briguei com a minha mulher, como que eu vou brigar com a minha mulher, eu vou vir trabalhar. O dia que você brigar com a sua mulher também e for para o shopping, também não vai para o shopping então. Deixa eu ficar quieto e voltar para a mensagem. Vamos lá. Mas um dos nomes do diabo é caluniador. Anota aí. Qual que é o nome dele? Caluniador. O que é uma calúnia? Calúnia é diferente de acusação. Porque calúnia é te acusar de algo que você não é. O diabo ele faz isso. Eu costumo pensar que o diabo ele faz assim, ele tenta de jeito, ele tenta de outro. Quando ele não conseguiu te destruir, o que ele faz? Ele levanta uma calúnia. Que calúnia é uma mentira que conta ao seu respeito. Aí você se sente injustiçado. Você fala, não, mas como que alguém pode falar que isso me respeita? Eu não sou isso. E vou te falar uma coisa. Eu sou PhD. Por conta de ser pastor em calúnia. É muito comum as pessoas caluniarem pastor. Falar, olha, é isso, é aquilo. E a gente tem que ficar quieto. Engolir. Mas infelizmente é a realidade. O diabo ele faz isso, ele vai te caluniar. O que ele vai? Ele vai falar a seu respeito e ele vai falar de você uma coisa que você não é. Ele vai te acusar de uma coisa que você não é. E infelizmente pessoas vão aceitar isso como uma verdade absoluta. Porque é assim que as pessoas são. E aí você se sente injustiçado. Por quê? Porque o diabo quer te paralisar. Ele quer contar mentiras ao teu respeito. E aí a pessoa fala assim, sabe o negócio? Aí ele tomar de justiça própria, ele vai querer tirar satisfação. Ele vai querer ir lá. E ele vai querer justificar. Eu não sou isso. E aí vai virar um imbróglio. E aí a justiça de Deus não se manifesta. Mas aí já entrou na conversa. O Atmani, num dos seus livros, ele diz algo interessante. Ele fala que o homem de Deus não se justifica, não se defende. E ele conta a história dele, que ele foi caluniado. Ele estava saindo de casa, ele era um pastor, mas ele era solteiro, ele estava saindo de casa, e viram a mulher saindo da casa dele, e condenaram ele, caluniaram ele, e foram lá, arrancaram ele da igreja. Ele perdeu o ministério, e ele calado. Ele não se defendeu. Sabe quem era a mulher dele? A mulher era a mãe. A mãe. A calúnia é assim. Tome cuidado quando você ouve. Não permita que ninguém coloque uma lente diabólica nos seus olhos. O que é uma lente do diabo? É eu falar assim, ô Clévio, pastor Edmar é isso. Aí ele pega essa lente, ele coloca, ele começa a enxergar o pastor Edmar exatamente do jeito que eu falei para ele. Mas ele não conhece o pastor Edmar.
Mas aí ele já começa, o pastor Edmar é esse, eu não gosto dele não, ele é isso, ele é aquilo, mas não conhece o pastor Edmar. Mas aí como ele está com a lente do inferno, aí ele começa a chegar, ele já julga, ele já define, aí ele também já fala para outro, ó Juliana, olha, o pastor Edmar é isso, isso, isso. Aí ela também coloca a lente, daqui a pouco está cheio de gente com óculos enxergando a pessoa. Eita glória! Eita glória! Mas também, além de acusar, além de caluniar, deixa eu te falar uma coisa. O diabo também vai te acusar de coisas que também são verdades ao seu respeito. É fato. Você é isso! E você é, mas sabe o que a gente faz? Você fica mal. Às vezes me acusam de coisas que às vezes a pessoa acha que ela está me ofendendo. Eu falo, irmão, não está me ofendendo não, fica tranquilo dentro de mim. Eu sei o que eu sou. E eu sei o que eu não sou. O que eu sou, eu sei o que eu sou. Vou melhorar. Mas não fica acusado não. Você é. Esse dia eu estava no meu gabinete, trabalhando aí durante o dia. De boa, aparecendo aquele bichinho do Kung Fu Panda, paz interior, sabe? Você já assistiu o Kung Fu Panda? E eu lá, paz interior. Aí toca o interfone, a secretária atende, queria falar com o pastor Ricardo. Uma pessoa que não é da igreja, já foi há muitos anos. Aí ele veio, entrou na minha sala assim, o olho meio assim. Falei, pois não, tudo bom com você? Aí ele abriu a boca e começou a me acusar de tudo quanto é coisa. E me xingar e acusar. E você é isso, você é aquilo. Eu falei, senta aí, calma aí. Não vou sentar não. E eu falei, ele vai bater em mim. E aí ele começou a me acusar. E você é isso, você é aquilo, isso, aquilo. Eu falei, é isso que você pensa de mim? Eu falei, tá bom. Aí ele levantou e foi embora. Não deu nem chance de conversar, nem tomar um café. Falei, senta aí, vamos conversar. Vou não. Falei, rapaz. Aí ele levantou, ele foi embora. Falei, isso aí você vai fazer? Você está feliz? Aí saiu, tá bom. Abri a porta, voltei, paz interior. Continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Fiquei mal. Porque a pessoa veio, falou. E o que ele falou, tem coisa que era verdade mesmo. Não fiquei me defendendo, não. Beleza. Vida que segue. Porque o diabo faz isso. Tanto é que quando ele está diante de Deus, a Bíblia diz que ele está com as vestes sujas. Então havia algo que era condenável. Só que aí o versículo 2 diz assim: o anjo do Senhor diz a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que te escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? É interessante que Deus intervém. Josué não fala nada, mas Deus na hora. E olha a cena, Josué tinha roupa suja, ele estava impuro. Satanás estava errado no papel dele? Não, ele estava fazendo exatamente o que ele faz, acusar. Qual que foi o papel de Josué? Nenhum, ficou quieto. Mas Deus naquela hora falou, eu te repreendo, cala a boca. Para de falar dele. É interessante como Deus, Ele entra em nossa defesa. Ele intervém na história e Ele defende Josué. Mesmo Josué estando com as roupas sujas. E é interessante que ele ainda fala, olha que interessante, essa cena, ela é linda. A Bíblia, ela demonstra cenas assim maravilhosas. Porque, imagina ser Josué, Deus e Satanás. E Satanás acusando, ele não serve, ele não merece, ele não é digno, e ele é isso, e ele é aquilo. Aí Deus vem e brada.
Cala a boca! Te repreendo! Está amarrado, mão para trás, joelho no chão. E aí, olha o que Deus abre a boca e fala assim. Porque quando a gente vai defender alguém, a gente quer a justiça. Aí normalmente o que ele fala? Não, não é verdade. Ele é uma boa pessoa. Ele é maravilhoso. Ele é isso, ele é aquilo. Não, Deus falou, ele não é um tição tirado do fogo. O que é um tição tirado do fogo? Você já fez fogueira? Você queima a lenha. A lenha tem que se decompor por inteiro. Mas se você deixa ela pegar fogo e tira ela antes de se decompor, ela fica toda preta, toda chamuscada. Quase que um carvão. E aí se você pegar, ela vai sujar. Porque ela está toda chamuscada. Então quando ele fala assim, ele é um tição tirado do fogo, ele está falando justamente isso. Deus sabe que ele está sujo. Deus sabe aonde tirou ele. E que condição estava o homem sem Deus? O homem sem Deus é um tição tirado do fogo. Quem está entendendo, diga amém. É interessante que quando Deus te resgata, para Ele te resgatar, Ele teve que sujar as mãos para te pegar. Ele teve que entregar o seu filho na cruz e morrer para que você e eu fôssemos salvos. Ele não nos escolheu porque a gente era bonitinho, limpinho, cheirosinho. Porque a gente era o melhor da classe. Não. Quando Deus nos encontrou, Ele nos encontrou no lamaçal do pecado. Completamente sujo. Deus não espera que uma pessoa seja pura e sem mácula antes de redimi-la. Deus não espera que você seja uma pessoa boa, maravilhosa, santa para te redimir. Não, Ele te redime mesmo você coberto, chamuscado pelo pecado. Posso ouvir um glória a Deus? Porque tem pessoas que têm essa ideia de que não, eu preciso estar melhor, eu preciso estar santo, eu preciso estar mais purinho, eu preciso estar mais legalzinho, mais cheirosinho, para Deus me escolher. Não! Deus está disposto a colocar a mão e te tirar lá do lamaçal. Ele não espera que eu e você ficamos limpinhos para Ele nos escolher. Isso é o Evangelho, essa é a mensagem principal da Bíblia. É a boa notícia, olha, você não tem condição, você está afundado, você é escravo do pecado, mas Deus veio para te redimir. Seja qual for a sua situação, Ele pode mudar a tua história. Isso significa, todo cristão é um tição tirado do fogo. Isso significa que cada um de nós, e em todos nós, tem alguma sujeira. E nós não queremos sair por aí desfilando a nossa roupa suja. Nós vamos fazer de tudo para ocultar essa sujeirinha. Só que nós temos um problema. Eu escondo isso das pessoas. Porém, existem duas pessoas que sabem a minha sujeira. Deus e o diabo. E ele vai sempre procurar nos acusar nisso. Mesmo que você já tenha se purificado, se limpado, que hoje você não é mais aquele pecador miserável que você era antes de se converter, mas ele vai encontrar aquela manchinha oculta aí que você tentou colocar para dentro da roupa, tipo assim, ninguém vai ver. Porque o diabo é especialista em futucar os nossos armários para descobrir algo que pode nos acusar. E isso demonstra a graça salvadora de Deus, que nos resgata mesmo em meio às nossas falhas. E aí tem o processo de transformação de Deus no versículo 3. O versículo 3, depois que Deus repreende
No versículo 3 ele fala: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Versículo 4, o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem a roupa impura dele. Depois disso, disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. As vestes na Bíblia, né? A veste na Bíblia ela tem um significado grandioso. Quando Adão pecou, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Uma roupa. Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando pecou? Ele tentou fazer uma roupa lá com as folhas de figueira. Ele tentou cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Quando ele tenta cobrir do seu jeito com folha de figueira, é a justiça própria. Eu tentando do meu jeito querer parecer que eu estou legal diante de Deus. Mas aí Deus vem, sacrifica um animal e com a roupa desse animal cobre, apontando para o sacrifício de Cristo. Quando você lê lá no livro de Êxodo 28, quando fala dos sacerdotes, e Deus fala que ele faz uma roupa especial para o sacerdote, e essa roupa, as vestimentas do sacerdote iria glorificar, exaltar o próprio Deus. Era algo magnífico. Isaías 66 fala das vestes que Deus troca, as nossas vestes. Vestes de louvor, vestes de alegria. No livro de Apocalipse fala que Deus nos coloca as vestes de justiça. No livro de Coríntios fala que nós, de Coríntios, Coríntios, estou falando coisa do diabo aqui, Coríntios, coloca, nós nos vestimos de Cristo. O texto diz que Deus vem e fala: olha, tira essa roupa e coloque uma veste nova, uma veste limpa em Josué. É interessante que não foi Josué que tentou trocar de roupa. Toda vez que eu tento trocar de roupa por mim mesmo, isso é justiça própria. É eu tentando com minha força do braço parecer que eu sou mais santo. Aí eu viro um religioso, um fariseu. Mas é quando eu aceito a justiça de Cristo e entendo que não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. É Deus que faz essa obra. Deixa eu te falar uma coisa. Por isso que eu sou contra esse negócio de autoajuda. Não existe autoajuda, nós temos ajuda do alto. Nossa ajuda é do alto. Sabe por quê? Quantos de nós aqui, você tem poder de transformação? Mais ou menos. Não, eu fui numa palestra lá, o cara falou que eu posso fazer o que eu quiser, que tudo que eu pensar, tudo que eu quiser fazer, eu posso fazer, que eu posso ser uma versão melhor de mim, isso e aquilo. Pai, para de ser hipócrita, quantas vezes a gente já tentou, não, vou mudar, agora eu vou, esse ano eu vou para a academia, eu vou começar, eu vou fazer regime, você não consegue nem fazer regime, vai mudar a vida, como? Não consegue nem mudar a numeração de calça direito? Vai falar que eu posso mudar a minha vida? Você muda, você tem controle. Não tem esse controle absoluto não, porque quem muda é o Senhor. Eu não estou falando que a gente tem que abrir mão e falar, não, é Deus que vai fazer. Eu estou falando que existe uma parte, uma responsabilidade minha, mas é entender que eu não tenho esse poder completo. Como eu não tenho poder para mudar ninguém. Pastor, você muda a vida das pessoas? Eu não quero nem essa responsabilidade, porque eu não tenho nem capacidade para isso. Eu prego o evangelho que tem poder de transformação. Rapaz, por que tem muito casamento que dá confusão? Porque um querendo mudar o outro. Já viu o casamento? Casamento é assim, o marido quer mudar a mulher e a mulher quer mudar o marido. Você não muda ninguém, irmão. Você tem que orar e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Não, eu vou mudar. Ele vai passar a ser uma pessoa, vai nada. Só Deus pode fazer isso. Você pode comprar um tênis diferente, um sapatênis para ele. Você pode comprar aí, mudar um pouco o cabo penteado. Falar, maridão, põe uma barba aí, ou tira a barba. Você pode mudar uma coisinha ou outra. Mas lá dentro, muda não.
Aí vira um cabo de guerra, uma briga, uma angústia, porque automaticamente quando você quer mudar e não consegue mudar, é acusação, é condenação. Aí vira um inferno o casamento, por quê? Agora a transformação real vem só por meio de Deus. É Deus que faz isso. Mas é interessante, perceba que quando o homem é resgatado diante, meu Deus, eu queria pregar menos. Ele está com as vestes sujas. E aí Deus vem e fala, coloca agora um turbante que era na cabeça, que simboliza a honra. Deus vem, nos restaura, nos resgata, nos redime, nos transforma e Deus nos honra. A Bíblia diz que ele era um sacerdote, mas ele estava com as vestes sujas. E Deus vem no final e coloca o turbante, que era a honra maior sobre o sacerdote, dizendo para Josué, estou restaurando o seu sacerdócio. Isso aqui é simbólico para Israel, porque, lembra, Israel foi retirada de Jerusalém, da sua terra natal, passou 70 anos lá na Babilônia, depois foi liberado para a restauração, para voltar para Israel, e eles passaram anos ali, isso é descrito lá no livro de Esdras e Neemias, tentando restaurar, e uma confusão, o livro de Ageu deixa bem claro isso, e o povo, tentaram reconstruir o templo, ficou 20 anos paralisado, mas aí eles conseguiram reconstruir o templo. Quando eles terminam o templo, Zacarias se levanta para profetizar. Então Deus estava falando, olha, eu estou restaurando o sacerdócio de Israel, o chamado de Israel. E aí agora você tem, depois de Malaquias, uma pausa de quase 400 anos, e aí entra o livro de Mateus contando a história do nascimento do Messias, que é a restauração completa daquilo que Deus iria fazer com Israel. E é interessante que você precisa entender que Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele também restaura, Ele nos restaura para o serviço. O texto de 1 Pedro, capítulo 2:9, abre rapidamente, 1 Pedro 2:9, eu vou encerrar, a banda pode subir. 1 Pedro 2:9, diz assim, Ele nos chama, vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não apenas nos redime, mas Ele restaura o nosso chamado para que possamos proclamar as virtudes do reino de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar. Deus não nos redime para colocar numa prateleira e ficar limpinho e cheiroso. Ele nos redime para o serviço do seu reino. E aí, eu quero encerrar dizendo para os irmãos e irmãs que o primeiro fruto da justificação, ou seja, de quando eu sou justo, e eu entendo que eu sou justificado por conta do sangue de Jesus, está descrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Deixa eu só abrir aqui rapidamente. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O primeiro fruto da justificação, lembra que eu falei, quem vive acusado, vive perturbado, vive angustiado. Pessoas com problemas emocionais, problemas mentais, são pessoas que às vezes estão debaixo de culpa.
culpa o tempo todo. Porque o diabo quer paralisar, ele quer desestabilizar, ele quer estagnar a sua vida. A pessoa vive atormentada. Quem vive debaixo de culpa vive atormentado. Há mulheres que vivem debaixo de culpa porque passaram por abusos, por abortos, praticaram coisas que hoje se envergonham. E isso atormenta. Uma vez eu tratei com uma mulher que ela havia abortado isso na juventude dela, tinha praticado um aborto pela justificativa dela. E muitos anos depois, numa conversa, ela contando que ela vivia acusada por conta daquilo, e até aqueles dias ela falou que ela ouvia como se fosse uma criança chorando, ela vivia perturbada. Como se uma criança chorando. Ela já havia casado, tido filhos. Mas olha o poder da acusação. Mas a Bíblia diz que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Deus nos justifica para viver em paz. A doutrina mais importante que todos nós precisamos entender e crer na nossa vida cristã, na nossa prática cristã, é que nós precisamos entender o quanto nós somos justificados em Cristo Jesus. Por isso que o livro de Romanos 8 começa que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, mas o diabo, ele acusa, ele faz. Lembre-se que toda vez que o diabo te acusar, há um Deus dizendo, cala-te. Você não precisa mais viver debaixo de acusação. Você não precisa mais viver debaixo de opressão. Há pessoas aqui hoje vivendo dessa forma. Mas o Senhor está nos dando essa palavra nesse começo de ano para te dizer, cadeias estão sendo quebradas aqui nessa manhã. Jesus veio para libertar os cativos, cativos da acusação, da falta do perdão. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.